Olá, pessoal. Meu nome é Sara Machado e seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Estamos começando mais um episódio especial, trazendo histórias, inovações e muito conhecimento sobre o setor de laticínios. Antes de tudo, já aproveita para se inscrever no nosso canal. Para não perder nenhum lançamento, vocês podem ir lá no YouTube, ir lá no Spotify e seguir o nosso canal. Toda segunda-feira tem um episódio novinho no ar. E também siga nossas redes sociais em @Papo de Laticínios. Nós interagimos com vocês e nós compartilhamos os nossos cortes. E antes de a gente começar, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, que fazem esse podcast acontecer. O seu laticínios ainda depende de papel, planilhas para o controle de qualidade e rastreabilidade? Se a resposta for sim, isso pode estar custando tempo, dinheiro e até colocando a sua operação em risco. A boa notícia é que a Evoali, nossa patrocinadora, tem a solução. Apresentamos o EvoPac, um sistema inteligente, auditável e 100% em conformidade com os órgãos fiscalizadores, como o CIF e o CIE, e demais reguladores do setor. Com o EvoPac, você elimina erros, otimiza auditorias e transforma dados em decisões estratégicas, tudo em tempo real. Sua equipe ganha agilidade, sua gestão ganha controle e sua empresa se destaca no mercado. Afinal, quem tem dados tem poder. Para vocês conhecerem mais, vocês podem acessar @evoali_br, pode solicitar uma demonstração que nós fazemos para vocês. E também gostaria de agradecer a Evomilk, que é uma referência em soluções tecnológicas para o setor de laticínios. Somos um sistema de gestão integrada que conecta fornecedores de leite, equipes de campo e transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade para toda a cadeia produtiva do leite. Com funcionalidades inovadoras e ferramentas que otimizam o processo, a Evomilk é uma parceira essencial para quem busca excelência no mercado. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk, vocês podem acessar @evomilk_br. E agora que nós já estamos prontos, vamos para o nosso podcast de hoje, que está imperdível. E é mais um podcast internacional. Eu falo que quando eu tenho um podcast internacional aqui, eu fico muito exibida. Nós vamos falar hoje sobre leite versus bebidas vegetais. As bebidas vegetais, elas vieram para substituir o leite ou são apenas uma tendência do mercado? Para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo o professor Rodrigo Stefani, direto da Alemanha, gente. Eu nem sabia, de repente nós descobrimos isso daqui. Rodrigo, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios mais uma vez. Muito obrigada pela sua disposição, sua disponibilidade, o seu carinho com o nosso trabalho aqui no Papo de Laticínios. Sara, eu que agradeço em nome da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Grupo de Pesquisa Nova Leite, né, esse convite. Na verdade, eu estive aqui conversando com você em 2023, né, sobre doce de leite, que é um assunto que eu particularmente gosto muito. E agora com esse convite para a gente falar de bebidas vegetais, que é um assunto realmente para a área de laticínios, é um assunto bem diferente do usual, eu agradeço muito, né. Então, sempre que possível, estaremos aqui para contribuir de alguma forma. Obrigada, Rodrigo. Para quem quiser acompanhar esse episódio nosso, tem um episódio lá falando só sobre doce de leite, então tá muito interessante, é só procurar lá Por isso que é importante seguir o nosso canal, receber as notificações para vocês acompanharem todos os episódios. Mas vocês podem procurar lá sobre doce de leite, que tem um episódio com o professor. Rodrigo, antes da gente começar, conta pra gente um pouquinho quem é o Rodrigo? Bom, Rodrigo é pai de 2 filhos, da Clarice e do Nicolas, né, mais importante. Na verdade, minha formação acadêmica, né, ela acontece muito na área de leite e derivados. Começa desde o Instituto de Laticínios Cândido Torce. Eu comecei estudando lá com 14 anos e formei com 17 anos, né? Nessa época ainda era permitido umas coisas dessas. Eu fiz estágio, por exemplo, com 16 anos de idade, fiz estágio na Itambé de Sete Lagoas, assim. Então, né, para os tempos atuais, né, pegar alguém com essa idade, imaginar uma coisa dessa, é realmente coisa do século passado, né, falo assim. Depois eu, né, decidi seguir minha formação acadêmica, fiz química, né, depois fiz um mestrado na área de leite e derivados, né, doutorado na área de química, e assim foi, né. Durante esse tempo também eu passei 10 anos na indústria, né, então trabalhei por 10 anos no setor de ingredientes, para a área de alimentos, e eu tive muitas oportunidades nessa época de conhecer muitas fábricas, eu rodar o Brasil todo. Então foi uma ótima oportunidade para conhecer a realidade das fábricas que a gente tem no Brasil, né, de laticínio. E atualmente eu estou na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora,
como professor do departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós temos parcerias, né, com empresas hoje, né, o Grupo Inova Leite é um grupo multicêntrico, e tem estrutura em Viçosa, em Juiz de Fora, em Campinas e na UFSCar. Nós estamos muito próximos às fábricas, assim, as dores das fábricas, a gente está constantemente conversando com elas, e muitas dessas dores a gente não consegue ter resposta, então a gente precisa de parceiros internacionais para nos ajudar, então por isso que eu estou, na verdade, né, na Alemanha, né, durante esse tempo agora, que a gente sempre procura aprender mais para levar conhecimento do Brasil para as fábricas, né? Então, a gente não pode achar que a gente é o conhecedor de tudo, a gente tem que buscar também um pouco, né, de conhecimento fora. Então, por isso que eu estou falando com você aqui da Alemanha novamente, né? Em 2023 aconteceu a mesma coisa, esse ano de novo, então, foi uma coincidência. Verdade, verdade. Que legal, Rodrigo. Antes da gente começar, a gente estava comentando aqui o quanto que é importante a gente incentivar, né, Rodrigo, estudar, incentivar o povo a fazer curso, né? A gente não pode perder isso, né? A gente acho que assim, tem muita informação solta toda hora, né? Tem um monte de informação, mas se qualificar adequadamente, né? Fazer um curso bem feito, né? Fazer uma especialização bem feita, assim, eu acho que isso é imprescindível para qualquer profissional, né? A gente estava comentando isso e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, falar, pessoal, né? O pessoal mais jovem que está chegando, é importante, né? Fazer um curso, é importante se especializar, um mestrado, um doutorado, não pode perder isso de jeito nenhum, né? Não tem nada que substitui conhecimento, a gente tem muita facilidade de informação, mas essa dedicação de estudar, a gente só tem ela quando a gente está dentro da universidade, quando a gente está ligado na universidade. Não, é muito difícil a gente manter essa rotina se a gente estiver distante. Então, assim, o jeito que a gente tem de estar melhorando, né, de adquirindo mais conhecimento, é se a gente estiver próximo desse mundo, né, acadêmico. Eu não vejo outro jeito, eu falo por experiência própria, né, enquanto eu estava próximo da universidade, eu tinha muito mais uma rotina de estudo do que eu tenho hoje, sabe? Então, eu acho que isso é muito perigoso e eu tento me corrigir com isso sempre, sabe? Pensando, olha, né, não dá para viver só de informações soltas, não. Não, porque é como exercício, né? Você tem que ter uma rotina. Então, se você não tem essa rotina, né? Quando você vai para a academia, né? E tenta manter essa atividade uma rotineira, estudar também uma rotina, né? Então, às vezes, o dia a dia tira a gente dessa rotina, porque são tantas coisas que acontecem, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem tantos problemas no nosso relógio biológico, assim, ao longo do dia, tudo acontece. Muitas vezes falta esse tempo. Então, realmente, eu acho que, além de incentivar, também quem está fora, né? Também fortalecer quem está dentro das instituições para entender né, a oportunidade que está tendo, né? Muitas vezes a gente, quando está dentro da universidade, quando você está estudando, você não vê você não tem essa visão, né? Fala assim, tô doido para sair, né? Mas realmente são dois momentos muito importantes, né? Quando você está dentro e depois quando você está fora, que você possa buscar esse tipo de conhecimento. E não só nas universidades, mas nas escolas técnicas, os centros de ensino, ou as instituições que se propõem a fazer alguma formação. Né? Então, acho que você sempre compartilha conhecimento. Acho que o conhecimento ele não é criado, né? Ele é simplesmente repassado, né, de alguma forma, e ele vai crescendo, né, com o passar do tempo. O que eu sei hoje, na verdade, vieram dos meus professores. Eu espero tentar passar isso para os meus alunos, né? Eu sempre espero que eles sejam melhores do que eu. Então, assim, acho que a verdade é essa. A gente só pode crescer dessa forma. Então, acho que a educação tem um pouco essa visão. Eu sou um pouco... É até um pouco estranho para falar isso, porque eu sou professor há mais de 23 anos, então minha função sempre foi ser professor. Eu acho que essa foi a minha decisão da minha vida, né, assim, ser professor. Então, mas é muito legal, né, poder ser professor, mas na área de tecnologia é muito melhor, porque a gente fala da teoria e olha a prática, né, então isso é uma certa característica que às vezes motiva a gente, né? A teoria é sempre muito bonita, né, mas tem que ver a prática também, então acho que isso é muito legal, quando você consegue ter uma área que consegue combinar essas duas coisas. E laticínios tem isso, né? Assim, quem não é da área de laticínios tem vontade de entrar para uma área, né? Alimentos, de forma geral, tem isso. Você tem a teoria, mas você consegue ver a prática muito rápida. Então, isso é verdade. É muito legal mesmo. Então, vamos ao nosso assunto de hoje, né? Para a gente começar, vamos discutir um pouquinho, né? O que leva o consumidor a trocar o leite por bebidas vegetais? É saúde, é moda ou é desinformação, professor? O que você tem visto? Assim, essa é uma pergunta muito difícil de responder pelo seguinte, depende do país, entendeu? Porque você vê, tem várias pesquisas em diferentes países que elas trazem resultados diferentes, tá? Tem resultados, como eu estou aqui na Alemanha, né, tem alguns resultados recentes que saem aqui, que eles são, alguns itens coincidem com os itens que a gente já vem pesquisando no Brasil, tá?
Mas, normalmente, o primeiro critério, normalmente, é a escolha por preocupação com a saúde. Tá? Às vezes as pessoas imaginam que, né, o primeiro critério é porque por maus tratos animais, uma coisa assim, mas não. Né, todas as pesquisas que geralmente apontam, né, pesquisas sérias, com volume de dados significativo, mostra que a escolha é feita em relação à saúde. Tá? Depois, tá, em relação à saúde, aí sim, segundo plano, vem alguma preocupação com questão animal. Tá? Em terceiro, muitas vezes, restrições médicas. Então, por exemplo, tem questões ligadas à saúde que é, eu sou intolerante à lactose, eu tenho alergia à proteína do leite, tá? Então, aí acaba levando a pessoa, né, para a opção, né, de bebidas vegetais, tá? Tem casos que são, por exemplo, preocupações com o ambiente, né? Então, meio ambiente, tudo isso, tá? Mas, sim, existe, obviamente, uma moda, né? Existe uma certa divulgação dos meios de comunicação, né, que tentam promover as bebidas em relação a outros produtos, e a gente sabe que isso é uma tendência, né, às vezes a tendência ela se consolida, muitas vezes você tem previsões que não são contempladas, tá? Se você volta no tempo aí, pergunta qualquer alguns anos atrás, as previsões de venda que a gente teria hoje, crescimento desse mercado, eram outras projeções, tá? Muito maiores do que a atual, mas é um setor que vem crescendo, né? É um setor que realmente não está diminuindo a princípio, né, de forma geral, globalmente, tá? Mas ele não cresce aquilo que se esperava, né, há alguns anos atrás como expectativa. Né? Mas acho que é tudo uma questão de consolidação. Eu acho que, e é óbvio que quando você traz um produto alternativo, vamos chamar assim, as pessoas têm uma tendência a buscar ele, né? Depois, com o tempo, aquele outro mercado, né, que está perdendo seus clientes, ele começa a correr atrás, né? Que seria o caso dos laticínios. E é natural que o próprio sistema vai se acomodar, né? Cada um vai procurar melhorar. Concorrência é sempre muito bom, né? Eu acho que faz parte da evolução, tá? Mas eu acho que, entre os três quesitos, o primeiro, sem sombra de dúvida, a escolha é por questões relacionadas à saúde. Tá? Pois é, mas é engraçado, né, isso de relacionado à saúde, porque as bebidas vegetais, elas são realmente nutritivas ou elas dependem de fortificação? E será que o nosso consumidor, ele entende a diferença entre proteína vegetal e proteína animal? Então, assim, é difícil você fazer comparações porque são dois produtos diferentes. Tá? E aí, infelizmente, tá, por uma forma de divulgação, uma forma de tentar, né, facilitar a entrada desses produtos no mercado, tá, naturalmente começaram a fazer comparações. Né? Mas essas comparações nunca deveriam ter sido feitas. É mais ou menos o seguinte, você querer comparar refrigerante com água. Né? Você não faz a substituição de água por refrigerante, são dois produtos distintos. Tá? Agora, o consumidor, obviamente, ele tem uma característica, no momento de consumo, ele toma uma decisão de compra, tá? Mas a decisão de compra ela não é amparada em ser um produto substituto ou alguma coisa do tipo, né? É uma escolha própria, tá? A gente, apesar de ser um grupo de leite, né, nós somos o Nova Leite, nos últimos anos a gente vem fazendo muitas pesquisas na área de bebidas vegetais, tá? Para poder tentar entender mesmo, né, o segmento e algumas características. Para você ter uma ideia, a gente publicou alguns anos atrás sobre patentes na área de bebidas enriquecidas com plant-based, né? A gente fez uma revisão de literatura vasta sobre isso para tentar entender essas patentes. Depois a gente fez uma pesquisa de mercado pegando todos os produtos, muitos produtos, bebidas vegetais que estavam no mercado, comparando rótulos, comparando aspectos nutricionais, tabelas nutricionais, tá? E depois, um dos últimos trabalhos, a gente olhou a parte de aplicação, ou seja, se o consumidor pega leite, por exemplo, e aquece, vai fazer café, né, ele esquenta o leite e tal. Então, faz um café com leite. Como é que essas bebidas se comportam também em relação à aplicação? Tá? Então, assim, quando você olha qualquer aspecto, tá, seja processamento, que é no caso de patente, de processamento, seja no aspecto de nutrição, tá, ou de aplicação, elas são diferentes, né, elas não são compatíveis em nenhum dos quesitos. Do ponto de vista nutricional, é óbvio que é um grande desafio, porque essas bebidas elas tendem a querer chegar o mais próximo possível que seria a composição nutricional do leite, né? O teor de proteína, o teor de gordura e tudo isso. Mas é difícil chegar nesses parâmetros, tá? É difícil chegar nesses parâmetros porque é o aspecto custo, né? Ainda essas bebidas têm um custo muito alto, tá? Então, cada vez mais você tenta aproximar os teores de proteína, ou subir para os valores mais próximos do leite, cada vez ficando mais caro. Depois tem um aspecto sensorial, né? Então, assim, as bebidas, de forma geral,
plant-based, elas têm muita dificuldade em chegar no sensorial adequado. E quanto mais você aproxima a composição de leite percentual em proteína, mais complicado fica, né? Então, assim, não dá para comparar. Agora, se o consumidor sabe a diferença ou não, de novo, é difícil a resposta. Como eu disse, se ele busca saudável, produtos mais saudáveis, tá? A gente não sabe exatamente o que ele chama de saudável, tá? O leite é um produto natural, né? Vamos falar assim, uma síntese biológica, né? Um líquido biológico, que para consumo ele passa por poucos processos, né? Para você ter um leite para consumo humano, por exemplo, você pode ter um leite UHT, inclusive, sem adição nenhuma de aditivos, sem adição nenhuma de ingredientes, né? Você tem isso no mercado. Ele só passa por um processamento térmico para garantir a segurança dos alimentos. E as bebidas vegetais, normalmente, tá, todas aquelas que a gente analisou, elas têm, obviamente, muitos processos e muitos aditivos adicionados, tá? Seja parte aromática, parte de estabilização. Então, assim, é difícil você entender o que o consumidor fala quando ele responde uma pesquisa, eu compro por questão de preocupação com a saúde, né? Assim, qual o aspecto da saúde que ele está realmente preocupado, que ele está olhando, tá? Se ele for olhar um pouquinho mais, pode ser que ele fale assim, ok, né, na verdade, é porque eu sou intolerante à lactose. Fala, tudo bem. Então, existe a opção zero lactose hoje, leite zero lactose, né? Ah, não, se eu tenho uma alergia à proteína, tudo bem. Então, ele tentou leite de outras espécies, além da vaca, e não conseguiu. Aí, tudo bem, ele vai ter que ter uma alternativa. Então, eu acho que tem que ter alternativa mesmo, tá? Eu acho que o mercado tem que oferecer as alternativas, o consumidor tem que ter o direito de escolha, né? A liberdade é uma coisa que é fundamental para o consumidor. Mas a orientação hoje ainda é um pouco ela é difícil, até porque as questões regulatórias estão muito ainda em fase de consolidação, né? Eu ia até te perguntar isso, falando assim, né? Será que a gente não deveria ter, né, seguir as mesmas regras de rotulagem do leite, né, e das bebidas vegetais? Então, esse movimento da regulamentação está acontecendo no Brasil, tá? Tanto a Anvisa quanto o Ministério da Agricultura, eles estão trabalhando duramente nessa questão. Eu acho que isso não tá parado, vou falar assim, tá? Só que é bem complicado essa área, porque ela tem uma interface muito forte entre a Ministério da Agricultura e a Anvisa. Então, já acontece um certo conflito até de instâncias de regulamentação, tá? Depois, se você imaginar, leite, apesar da complexidade dele de composição química, tá? Que a gente pode pegar o leite e destrinchar o leite em vários componentes, tá? Mas, do ponto de vista de produção, ele segue uma mesma lógica, né? Você tem que ter o animal, você tem que ter ali a fábrica de leite, que é o Uber, né? Porque fábrica de leite não é laticínio, fábrica de leite é Uber, tá certo? Então, sim. A fábrica de leite está ali. Então, assim, existe um padrão, né? Existe uma certa variação ali de composição e tudo, mas existe um determinado padrão. As bebidas, se você olhar para o outro lado, são muitas possibilidades de combinações de fontes vegetais, tá? Existem muitas possibilidades que podem ser utilizadas. E cada possibilidade dessa, quando eu falar, pode ser o arroz, pode ser ervilha, pode ser soja, cada uma delas tem uma tecnologia própria, tá? Cada uma delas você pode utilizar para construir a sua bebida, porque basicamente você vai ter que ter uma extração da proteína, né? Depois a combinação dessa proteína com alguma fonte de gordura, tá? E aí vira uma emulsão, que você precisa estabilizar isso, né? Então por isso que entra a necessidade de ter muitas vezes estabilizantes, né, para fazer esse tipo de sistema ficar estável, os emulsificantes e tudo. Então, assim, não é simples do ponto de vista regulatório você contemplar uma área que é tão vasta, né, dentro de parâmetros muito fechados. O que existe, na verdade, assim, uma tentativa, primeiro, de rotulagem, porque a própria denominação de venda tem que ser discutida e está sendo discutida, né? E como é que você faz isso, né? Porque, por exemplo, na Europa você tem restrição, você já tem resoluções que não permitem o termo do uso leite para essas bebidas vegetais, né? Ou produtos lá, ou nomes de produtos lácteos, né? Derivados lácteos. Com exceção, por exemplo, você tem ainda aqui manteiga de cacau, tá? Porque manteiga de cacau, não tem como você fazer criar uma alternativa para esse nome. Esse nome já existe antes da vinda dos plant-based, né? Então, assim, não tem como mudar uma manteiga de cacau. Vai continuar chamando de manteiga de cacau, né? Lei de amêndoa, né? Também era uma questão cultural em alguns países aqui. Mas também não tem jeito.
Tá? Então, assim, isso aí não é não foi feita uma cópia para substituir o leite, para substituir a manteiga, é uma característica do produto. Aqui Mas no Brasil também a gente tem o leite de coco, né? Também eu acho que é difícil de mudar, né? No caso dele. você não vai falar, você fala pro consumidor, fala, não, esse aqui agora não vai chamar leite de coco mais não, entendeu? Assim, você chamou a vida inteira de leite de coco, mas agora nós decidimos que vai ter outro nome. Então, assim, também faz parte, eu acho, da discussão, né, dos órgãos de regulamentação, entenderem essa questão cultural. Tem situações que você não tem como fazer uma alteração igual essa, tá? O que tem que ser controlado é a tentativa de você usar termos, né, de produtos lácteos no uso de produtos plant-based que gerem uma confusão no consumidor, uma perturbação na compra do consumidor, e ele toma uma decisão em cima do que está escrito ali, né? Então, por exemplo, algumas possibilidades que você encontra, né, que, por exemplo, análogo vegetal de, né, ou produto imitação de, né, são termos que estão sendo discutidos. Tá? Produto imitação de bebida láctea, produto imitação leite condensado, produto imitação creme de leite. Né? Então, assim, o nome é uma denominação de venda que provavelmente pode ser estabelecida, assim como o análogo vegetal de queijo, análogo vegetal. Né? Então, assim, se isso, a denominação de venda, né, vai passar a ser o que o consumidor vai falar, ou que os próprios pontos de venda vão utilizar como divulgação, aí já são duas coisas, né? Porque muitas vezes você pode ter denominação de venda no produto, mas quando faz um anúncio lá, ou faz alguma divulgação, acabam misturando os nomes, o consumidor acaba comprando, né, isso de uma forma mais complexa. Mas então, assim, o que a gente vê, tá? Que existe uma preocupação dos órgãos em relação à rotulagem, discussão de rotulagem, depois a própria identidade e qualidade, definição dos padrões de identidade e qualidade, né? O que a gente tem na área de laticínios são os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, de alguma forma isso, né, isso faz muito sentido, tá? Porque me parece, tá, assim, conversando muito com os industriais, todo mundo tem interesse em que exista regulamentação, tá? Tanto quem está produzindo, tá, quanto quem está comercializando. Porque é o seguinte, é um ambiente industrial, um ambiente de comércio, tá? Então existe, obviamente, a competição. Mas quando a competição tem regras, fica muito melhor para todo mundo competir, fica um ambiente mais saudável. Quando não tem regras, é que a coisa fica ruim. Então, a falta de regulamentação hoje... Desculpa. A falta de regulamentação hoje é ruim para o consumidor, para o órgão de fiscalização e para quem produz. Então, isso vai ser de alguma forma resolvido. Existe uma previsão que até o final do ano, né, saiam essas resoluções, isso tudo. Vamos esperar para ver se isso vai dar certo. Tomara. Você até comentou sobre o preço, né? E a gente tem uma diferença de preço ainda muito grande, né? Você tem ali o leite UHT, vamos falar hoje, ali em torno de R$5, e uma bebida vegetal em torno de R$15. E mesmo assim, eles vêm ganhando espaço, né? Você mesmo falou aqui que é um mercado que vem ganhando espaço. E você também falou, né, que uma das decisões... o que motiva ali, às vezes, é a questão de saúde. Uma coisa que eu acho que a bebida vegetal faz muito bem, e eu tiro o chapéu para eles, é comunicar, né? Eles chegaram chegando, né? Tanto assim, que eles, por mais que eles chegaram ainda numa parcela pequena do mercado, mas eles incomodaram o nosso setor, né? Olha o quanto que o nosso setor é forte, é grande, né? É antigo, né? Quanto existe leite de vaca, leite de búfalo, leite de cabra, né? Há quantos anos a gente mexe com leite, né? E de repente surgiu esse mercado que deu uma cutucadinha na gente, né? Tanto que nós estamos aqui, tá sempre falando desse assunto. Então, assim, eu acho que eles comunicaram muito bem, eu acho que eles vieram nessa pegada da saúde muito forte, né? Assim, tem toda a questão de rotulagem e tal, que a gente já discutiu, mas eu acho que isso eles fizeram bem, eles chamaram atenção, né? Eles chegaram no mercado e chamaram atenção. Olha, nem que seja por curiosidade, por uma única vez, eu vou experimentar. Então, assim, eu acho que a gente precisa de aprender um pouco com isso, sabe? Né, o que eles têm para ensinar para a gente? O que eles fizeram de diferente com o consumidor que o nosso setor não pode fazer para a gente crescer ainda mais? Eu acho que a gente, né, vai falar um pouco mais para frente, a gente tem toda a questão de segurança alimentar, toda a questão social do leite. Porque eu sou assim, Rodrigo, eu também acho assim, que tem que ter opção para todo mundo, né? As pessoas alérgicas, os intolerantes,
amantes, os curiosos, né? O sabor mesmo, gosto, né? Mas eu sou muito defensora do nosso setor. Então, acho assim, o que a gente pode fazer para fortalecer o nosso setor, né? Como é que a gente faz para fortalecer a nossa produção de leite, a nossa indústria de laticínios? Então, assim, eu queria ver a sua opinião em relação a isso. Onde que você acha que a gente errou em relação à comunicação, sabe? Em relação à comunicação nutritiva, em relação a... pensando nesses aspectos mesmo de côndola, né? Quando eu chego... Eu sou uma pessoa normal, que não tenho nenhum problema de saúde, né? Quando eu chego no supermercado e tomo a decisão de comprar um leite de R$ 5 por R$ 15, onde que foi... onde que foi eu como indústria que eu errei, que eu deixei ele tomar essa decisão de levar outro e não me levar, entendeu? Mas eu acho assim, de novo, eu acho que ter opções é razoável, é natural, e os consumidores vão experimentar. Assim, isso faz parte do jogo, né? O que eu não concordo, e aí eu acho que, né, o que você comentou, é falar mal do outro para vender o meu. É mais ou menos isso, assim. Então, esse é o famoso, né? Todo mundo que já foi vendedor um dia falou isso, ensinou para quem está chegando. Fala, não fala mal do outro para vender o seu produto, né? Fale bem do seu. É mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que, né, a primeira onda, vamos falar assim, né, foi exatamente tentar fazer isso. Vamos falar mal do leite para poder valorizar o nosso, né? Então, acho que essa onda ela aconteceu. Ela encontrou, né, assim, um eco em alguns nichos, né, que tinham esse mesmo pensamento. Tá? E aí o pessoal do leite, assim, né, a gente que é mais do leite, demorou para conseguir perceber que a gente precisava responder isso, tá? Porque é tão tradicional, né, assim, a gente que é da área conhece a história, conhece como é que é uma produção de leite, conhece tudo isso, fala, mas não tem que ficar explicando o óbvio, né, assim, não, tem que ficar explicando sim, né, tem que explicar o óbvio, tem que explicar como é que é a produção, como é que é o produto, né, por que tem essas características, que ele não é perfeito, né, existem problemas na nossa cadeia, tá? Sim. Você sempre vai ter bons e maus profissionais em qualquer área, né, mas não é pelos profissionais ruins que você, né, tira uma média, tá certo? Então, não são casos esporádicos. Então, assim, o leite passou por muito tempo essa questão de fraude, isso vai desgastando, né? Então, esse tipo de ação, esse tipo de indústria, tem que ser tirada do mercado, porque ela faz mal para todo mundo, de forma geral, né? E também, assim, eu vejo com muito bons olhos a competição, porque o leite hoje está se profissionalizando muito mais do que ele era, né? Verdade. E a profissionalização não é só na produção, na comunicação também, que você está comentando, né? Assim, a comunicação tem que ser mais profissional, tá? Então, assim, eu acho que, de uma forma, balançou, né, assim, chacoalhou, né, o pessoal do leite, falou assim, olha, vocês precisam começar a se organizar melhor, né? A própria questão de a produção de leite é menos sustentável do que a produção de bebidas vegetais. Assim, alguns trabalhos trouxeram um viés, outros trabalhos trouxeram outros, e essa discussão continua, tá? Porque, de novo, assim, não é uma métrica simples você fazer essa avaliação, né? Não é uma métrica rápida de pegar, né, uma conta aqui, somar 2 mais 2 vai dar o resultado final, não é isso? Porque tem muitos modos de produção, as produções são diferentes umas das outras. Tá? Sim, sim. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a gente perdeu um pouco tempo, tá? A verdade é essa, eu acho que foi a grande verdade, mas eu acho que, de certa forma, eu não tenho percebido nas pesquisas, tá? Nenhum dado mostra isso, que diminuiu o consumo de leite em detrimento à presença das bebidas vegetais. Eu acho que não é isso que os dados indicam, é o contrário. Ai, né? que bom. Existe a presença do pessoal de bebidas, né? Existe uma previsão muito maior do que a que está realmente acontecendo, e o consumo de leite continua existindo. Tá? E não é assim, né? E as alternativas estão sendo apresentadas muito boas. O próprio leite zero lactose é uma alternativa fantástica, né? Exatamente as pessoas são intolerantes. Tá? Então, eu acho que por esse aspecto, o leite está se reinventando. Tá? E não vejo que só por causa das plant-based, não. Tá? Eu acho que por várias questões mesmo, o segmento precisava se reinventar, precisava passar por uma modificação, e é natural que isso, né, seja motivado por algum agente externo que vai te provocar. Sim, né? com certeza. Então, aproveita isso, né? Aproveita a oportunidade e vamos rever algumas coisas. Né? Eu falo que quando a gente fala de comunicação, né, eu sempre lembro quando a gente era criança, né, da propaganda da Parmalat, né, o quanto que aquilo ficou marcado, né,
na nossa geração, né? Tinha aqueles bichinhos, tanto que hoje tem gente que coleciona os bichinhos, né? Foi a onda, né? Então, assim, eu lembro, e a gente ficava com vontade, e olha que eu tinha leite, né? Em abundância em casa, né? Porque fui criada na roça, com vaca de leite, né? Convivi com isso. Então, assim, e a gente ficava com vontade de tomar leite, a gente queria fazer a mesma coisa, a gente era criança, a gente queria fazer a mesma coisa que o que estava aparecendo na televisão. Então, foi assim, o quanto que aquilo foi importante, né, para essa geração. E eu não sei hoje, assim, como é que tá essa comunicação com a criança, como é que tá chamando a atenção. Mas, assim, eu acho que o exemplo da Parmalat, o que eles fizeram aquela vez marcou. Eu acho que marcou o nosso setor, né? Acho que todo mundo lembra dos bichinhos e lembra dos menininhos tomando leite. E todo mundo queria fazer aquilo, né? Queria ficar com o bigodinho do leite, né? Então, assim, é muito legal. Eu acho que a gente não pode deixar essas coisas passarem, né? Mas o que acontece é o seguinte, o leite tem uma característica única que ele é democrático, né? Porque o custo desse produto, pelo que ele entrega de valor nutricional, que ele entrega de benefícios, ele realmente é muito democrático. Se você pega uma bebida vegetal, né, hoje, e compara com o valor de leite, tá? Na pesquisa que nós fizemos em 2022, tá? Comparando na época, o preço da bebida vegetal era 3 a 4 vezes maior do que a do leite. Tá? Então, assim, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um que tem condição de manter um custo desse, né, numa alimentação. Então, diferente do leite, né, apesar da gente achar que o leite está caro hoje, mas se você pegar todo o custo de produção, né, você tem feito várias entrevistas com várias pessoas sobre toda essa questão, sim, mas ele ainda é um produto democrático. Tá? Sim. Essa questão do público-alvo, tá? Hoje, pelo menos assim, no Brasil, a gente vê muitas bebidas vegetais ainda muito focadas no público adulto. Tá? Então, menos é onde, né? Porque o jovem adulto, né, ele tem uma característica muito única, porque é o seguinte, você tem as crianças, né, depois você tem ali o jovem adulto, tá? Depois você tem os idosos. Esses dois extremos, tá? Tanto o público infantil quanto o idoso, ele tem necessidades nutricionais muito específicas. E ele precisa receber um alimento que consiga atender essas necessidades nutricionais muito específicas. E o leite encaixa muito bem para a maior parte das pessoas nessas duas extremidades. Verdade. Agora, o meio, né, que é o jovem adulto, eu me enquadro nesse jovem adulto, você também está nesse jovem adulto, né, ele já tem outras necessidades, ele tem outra percepção. Então, é natural que esse jovem adulto, né, que ele começa a ter necessidade, ele tem outra percepção, ele quer buscar alternativas e tudo isso. O problema é quando ele quer começar a interferir na alimentação dos outros dois grupos, né? Ele começa a querer interferir na alimentação da criança, tá? E começa a interferir na alimentação do idoso. Aí é uma situação muito perigosa, muito complicada, tá? E o que você vê que as bebidas hoje já estão muito direcionadas para um público adulto que tem a capacidade de compra, então quem compra, na verdade, é o público adulto. Ele pode, obviamente, oferecer para o público infantil, para os filhos, né, para quem está ali. O que a gente vê hoje, não está no Brasil ainda, por exemplo, nos Estados Unidos tem acontecido muito isso, o desenvolvimento de produtos agora para o público infantil, linha Kids, né? Assim como o leite ou os lácteos têm linha Kids, tá certo? Agora você cada vez vai vendo mais linha Kids de bebidas vegetais, ou seja, já começa a tentar levar, né, para o público mais infantil. E da mesma forma que, né, os lácteos entraram na tendência de alta proteína, né, os high proteins, né, ter a adição de whey e os high proteins, também é uma tentativa das bebidas vegetais entrarem nesse tipo de mercado. Tá? Então, assim, por que começa a segmentação? Né? Começa a tentar enxergar os nichos aonde eles estão. Então, assim, é um movimento que vem acontecendo, né? A próprio fornecimento de alimentação escolar, né, que hoje acontece muito com leite, tá certo? Também fornecimento de bebidas vegetais para alimentação escolar, tá? E aí vai exatamente nesse público infantil. Mesmo que eu puxei esse gancho que você estava comentando, que você lembra, né, quando você era criança e tudo. Então, sim, isso vai acontecer, né, as bebidas vegetais vão naturalmente buscar esses caminhos, tá? E já vem acontecendo em alguns países. E o que a gente tem que fazer, obviamente, é continuar, né, demonstrando os benefícios que o leite tem, principalmente para essas fases mais sensíveis, tá? Tanto os idosos quanto para o público infantil, né? Então, e o que eu acredito muito no leite, né, que é o produto mais democrático, o alimento mais democrático que a gente tem, pelo menos
para países como o nosso, né, um país que a renda ainda é muito baixa, a população ainda tem muita dificuldade financeira, é um alimento que supre muito isso, né? Então, isso, por exemplo, as bebidas vegetais ainda enfrentam muita dificuldade, né? Elas não vão conseguir competir com essa democratização, tá? Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente ainda tem na área de leite. Sim, sim. A gente, né, nós somos um alimento essencial, né, segundo, né, pela FAO e a OMS. A gente tem todos eu falo assim, a gente tem muito o que comunicar em relação aos nossos avanços sustentáveis, né, que o nosso setor vem passando. Eu acho que a gente tem que se comunicar mais em relação a isso. E em relação ao preço, né, eu acho que quando a gente fala de preço, de sustentabilidade e de nutrição, eu acho que em relação à sustentabilidade, a gente precisa de comunicar melhor, porque a gente tem sim, né, desenvolvido muitas ações para ser ambientalmente correto, né, o mais próximo disso todos os dias, mesmo porque o produtor de leite ele precisa, né, do meio ambiente, ele precisa de estar com tudo ali equilibrado, né, para ele ter chuva, para ele ter o sol na hora certa, né, ele é a pessoa que mais precisa ali de estar vivendo em equilíbrio. Mas eu penso assim, quando a gente fala de preço, sustentabilidade e nutrição, a gente tem muita coisa para pontuar do nosso lado, né? A gente é mais nutritivo, a gente está mais barato, por mais que falar de preço de leite é um outro conflito, mas quando a gente, né, a gente não está aqui falando disso, né, não está discutindo isso, a gente está comparando com bebida vegetal, então assim, a gente tem um preço muito mais em conta, a gente é muito nutritivo e a gente é sustentável. Tô falando assim, a gente pode explorar isso muito mais. Eu acho que igual você falou, né? Tem um mercado que está prestando atenção, que está comunicando bem. E o que a gente tem que ver, né? Olha, o meu concorrente faz eu ficar melhor todos os dias, né? O que a gente pode fazer, né? Às vezes, o que eu preciso de melhorar na minha comunicação, no meu Instagram, na minha embalagem, né? O que eu posso mostrar ali para o meu consumidor? Então, eu acho que a gente tem essas coisas que a gente precisa de melhorar. Né, de aproveitar o que a gente tem já de positivo do nosso lado e explorar um pouquinho mais, porque eu vejo assim, quando a gente pensa em tendências, né, para o futuro, eu acho que cada dia mais o leite precisa de comunicar melhor para a gente virar uma decisão lá na hora da compra, né? Não, olha só, sem dúvida. Assim, tem 3 pilares que, olhando assim, né, de uma forma bem específica, chamam muita atenção. O primeiro é valor nutricional, né? Então, assim, lácteos entregam um valor nutricional realmente de uma forma muito abrangente, tá? O segundo é perfil sensorial, né? Então, assim, normalmente os produtos lácteos, de forma geral, eles atendem muito bem o perfil sensorial das pessoas. E o terceiro é o aspecto técnico-funcional, ou seja, se você usa esses itens na culinária, na preparação, no seu dia a dia, como é que é isso, tá? Porque, assim, a tomar de decisão em relação a outros critérios, por exemplo, vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de aspecto de saúde, nós podemos falar de vários aspectos, tá? Isso aí a gente pode estendendo, né, desdobrando essa discussão e ela vai ficando cada vez mais profunda. Mas esses 3, assim, valor nutricional, perfil sensorial e esse aspecto de técnico-funcionalidade, quando você tem os produtos lácteos, né, muitas vezes, é fácil você explorar isso, e isso é palpável, né? Porque muitas vezes o consumidor precisa de coisas que são palpáveis. Se você tenta explicar para ele, vamos explicar a cadeia do leite, ela é sustentável, você vai tentar explicar para ele, né, ele vai ouvir você, mas talvez vai virar as costas e falar assim, olha, eu quero saber se eu consigo pegar a minha manteiga e fazer um creme ali que fica gostoso no meu macarrão, é mais ou menos isso, sabe? Então, assim, bem, existem muitas teorias, existem muitas coisas, tá? Mas eu, às vezes, acredito no básico, sabe? Assim, falar, o que ele realmente sente lá no dia a dia, né? Então, assim, para mim, esses 3 são extremamente impactantes. Então, se a gente continuar trabalhando bem, né, nesses 3, ou seja, valor nutricional, perfil sensorial, essa tecnofuncionalidade, são coisas que a gente consegue demonstrar de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. Os outros aspectos, é óbvio que a gente vai ter que trabalhar, mas demandam mais tempo. E é isso que tem acontecido hoje. Vamos fazer uma pesquisa, vamos mostrar a questão da sustentabilidade, vamos tentar traçar esse perfil de sustentabilidade. Ok, isso vai demorar um tempo, mas vai acontecer. Vamos tentar traçar, né, assim, outros aspectos são mais difíceis de serem compilados. Eu acho que as frentes, elas têm que acontecer, né, e os laticínios, de forma geral,
muitas vezes as fábricas elas não têm condição de suportar isso financeiramente para poder fazer esse tipo de ação. Mas Uhum. perfil sensorial, tecnofuncionalidade, valor nutricional são coisas que estão nas mãos das fábricas. Então, assim, né, você exatamente levar o produto para um chefe culinário preparar, ou fazer o Instagram mostrar as aplicações, né? Então, isso é super razoável. E, da mesma forma, isso tem acontecido nos produtos vegetais também, né? Eles têm feito esse trabalho, e eu acredito que eles começaram até muito antes do que o leite, né? Eles começaram a fazer esse Sim. trabalho demonstrando, olha, se você usa um produto animal assim, eu também consigo fazer com com uma qualidade muito boa, né? Então, mas eu já vejo os laticínios estão fazendo isso hoje. Você entra no Instagram, você vê vários estão, né, fazendo Com parcerias, isso tudo. receita. Então, assim, é o que eu falo, é um movimento que ele tende a ajudar o mundo de laticínios, na minha opinião. Tá? Se você pegar plant-based, tem dois grandes grupos. Você pode olhar os laticínios e os produtos de carne, né? Assim, então, né, Uhum. assim, eu acho que ele só tem a ajudar, na verdade, o leite a se profissionalizar, a melhorar, né? Eu acho que ele não é, em nenhum momento, um substituto, né? Por isso que eu Uhum. falei no início, eu não comparo um produto com outro, né? Assim, eu acho que nós não deveríamos fazer isso, tá? Porque isso é a Uhum. estratégia estabelecida pelas indústrias quando entraram, né, com os produtos no mercado, porque elas tinham que fazer uma comparação com alguém, então foi feito isso, tá? Mas a gente não deveria fazer esse tipo de comparação. A gente deveria, na verdade, mostrar, né, os pilares que a gente sempre teve na área de leite e que, naturalmente, né, os plant-based vão tentar cada vez mais chegar mais próximo, mas a gente tem algumas vantagens nos lácteos que favorecem isso. É, eu considero o nosso setor muito conservador. E Uhum. aí, como é que a gente se adaptaria, né? Sem perder a essência? Porque, né, tudo que a gente falou até agora é que a gente tem que inovar, tem que acompanhar a tendência, né? Então, assim, como que o setor pode se adaptar sem perder a essência, né? Eu, assim, dando a minha opinião, considerando que nós somos muito conservadores, né? A gente ainda tem, assim, eu acho que a gente ainda não comunica, acho que ainda tem muitas coisas que a gente ainda não faz por causa do óbvio que você falou. Não, mas é óbvio que o leite é bom, mas é óbvio que a gente trata bem os animais, mas é óbvio que eu cuido aqui do meu ambiente, aqui da minha fazenda, é óbvio que eu preservo as minhas nascentes, né? Então, assim, a gente acha muito que é óbvio, mas a gente tem uma geração chegando que, eu já falei isso aqui outras vezes, que está cada vez mais distante do campo, né? Então, assim, você, né, os nossos parentes, eles estiveram mais presentes no interior. Eu fui passar as férias, né? Eu tinha uma época que eu ia para o interior. Então, assim, às vezes a gente tem hoje uma geração muito mais distante, não indo, né? Então, assim, quem nasceu no ano de 2000, ele já está indo lá na gôndola, cuidando da família dele, né? Ele às vezes já tem filho, né? Isso é tudo muito recente, né, Rodrigo? Assim, pra gente que viu isso tudo acontecendo, é tudo muito recente, né? Por exemplo, eu nasci sem energia elétrica, né? Então, assim, hoje eu vivo numa era de inteligência artificial, assim, num mundo totalmente diferente, né? Então, assim, a gente viu muita mudança, só que eu, por exemplo, ainda estou muito ligada ao interior. Mas a gente precisa de entender que o consumidor, a grande massa, não está, né? E aí, eu ser conservadora demais e achar o óbvio demais, às vezes pode me prejudicar, né? Uhum. Sara, assim, eu vejo dentro do setor de laticínios inúmeras oportunidades que muitas vezes a gente não detecta, né? Por exemplo, a gente vem conversando muito sobre a questão do soro, tá? E produtos que Uhum. são fabricados a partir de soro, tá? Por exemplo, a nossa bebida láctea, né, que é um produto tipicamente do Brasil, o Brasil desenvolveu essa bebida, e que ainda nós temos uma visão muito deturpada sobre isso. As pessoas até que são da área de laticínios. Por quê? Quando você fala, é bebida láctea, tem soro, fala assim, não, então é de baixa qualidade, né? É. Mas por que assim, é difícil você entender, porque uma geração ela cresceu, né, percebendo que leite era muito bom e tal, e aí quando tinha soro era para alimentação animal, certo? É. Então, assim, se voltasse para utilização numa bebida ou seja o que for, não, esse é um produto de pior qualidade. Só que é o seguinte, né, a gente tem uma pesquisa, por exemplo, no nosso grupo, que a gente compara, né, os perfis das gerações e também o que elas estão interessadas, né? As gerações mais antigas gostam de queijo, tá? E as gerações mais novas já gostam mais de bebidas lácteas.
Então, uma geração vai comer queijo. Só que o queijo era soro. Alguém vai consumir esse soro. E quem está querendo consumir esse soro é a geração mais nova. Então, são duas gerações que elas se complementam, né? E aí, quando você conversa com a geração mais antiga, fala, não quero tudo com soro. Né? E a geração mais nova, a gente não explicou para eles, tá, que esse produto, na verdade, é de uma cadeia de sustentabilidade fantástica, porque eu pego o leite, desmembro o leite e não perco nada dele. Então, assim, a gente não explica para as pessoas que bebida láctea, por exemplo, é um produto focado para a sustentabilidade. Então, se as gerações mais novas gostam da ideia de sustentabilidade ou veem isso com bons olhos, a gente tem que explicar exatamente isso, né? Que legal. E não ficar falando, não é um produto que a gente colocou soro para baratear. Subproduto. Não, sabe assim, são coisas que é mais ou menos isso, sabe, que acontece, né? Então, assim, é esse linguajar, sabe? É essa visão dos próprios membros da comunidade do leite que às vezes dificultam isso, né? Então, a gente tem que parar e falar, pô, peraí, né, assim, então a gente mesmo tem que estar matando algumas oportunidades, né? E matar oportunidades do próprio setor é jogar contra você. Então, por isso, quando eu vejo, né, quando um segmento novo aparece, por exemplo, quando a gente está falando aqui do plant-based, você vê que coletivamente eles trataram os produtos de forma positiva, né? E ninguém joga contra. E a gente, muitas vezes, na laticínio, a gente gosta de jogar contra a gente mesmo, né? Então, assim, eu acho que essa é uma visão que também precisa ser percebida. Assim, olha, a gente mesmo pode ser, nós somos os vilões, né, da nossa própria categoria, sabe? Então, e é o famoso caso do leite fraudado, das empresas né, que cometem equívocos e caem na mídia, sabe? Enquanto você vê hoje uma reportagem dessa, né, é muito complicado. E aí depois vem as associações, né, as empresas falando, não, ele não faz parte do nosso grupo, não representa o nosso setor. Mas é isso mesmo, assim, porque a gente tem que defender o que é o bom, o que a gente sabe que é, e não é inventar a história nem dourar a pílula. Eu acho que também muitas vezes, né, eu sou mineiro, então às vezes a gente tem dificuldade até de falar algumas coisas assim, porque a gente tem, não vamos dourar a pílula, sabe? A coisa é meio óbvia, né? Mas também não precisa tratar mal, não precisa falar mal, assim, eu acho que são duas coisas que a gente tem que começar a aprender também. Quem tem que tomar o devido cuidado, né, é o próprio setor, né? O próprio setor tem que se regular para isso. Eu acho, Rodrigo, assim, a lição que eu aprendi aqui hoje com você é que a gente precisa de se profissionalizar, né? Eu acho que assim, eu acho que foi o que você mais me ensinou aqui, sabe? Olha, os nossos pontos fracos precisam de ser corrigidos, né? Eu acho que é principalmente isso, sabe? Eu acho que sempre vai ter, né, gente que não é profissional. Os não profissionais são não profissionais e pronto, né? Se ele não quer mudar, ele vai ficar para trás. Mas eu acho que o máximo que a gente puder é de profissionalizar o nosso setor, né, falando de toda a cadeia, eu acho que é importante a gente, né, bater nessa tecla. E eu volto de novo a falar, se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver ensino, se a gente não tiver envolvido com estudo, se a gente não tiver informação de qualidade, a gente não vai fazer isso, né? Eu falo que acho que os colaboradores, né, tanto de uma fazenda quanto de uma fábrica, eles precisam ser treinados para ser promotores, né? E precisam de entender muito mais do que só chegar lá na fábrica e, né, processar um leite e virar tudo automático, né? Às vezes a gente está quase um robô já, né, de tão automático que as atividades são realizadas, mas eu acho que eles precisam de entender assim, a importância, né, de virar um promotor mesmo, né, do nosso setor, de ajudar as pessoas a tomarem decisões, de ser esclarecedores, né, de forma sustentável, nutritiva, de preço, né, de tudo que nós falamos aqui. Mas para a gente ir fechando o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Eu acho que uma mensagem do Rodrigo, mas também como cientista, né? O que realmente a ciência diz, né, sobre leite e bebida vegetal? É claro que você já explicou, né, muitas coisas aqui. Engraçado o quanto que você abriu a minha cabeça, sabe? Eu cheguei para o podcast com uma visão de defender, na defensiva,
E eu tô saindo daqui com a cabeça muito mais aberta, pensando, caramba, né, não? Que ótimo que eles chegaram, porque senão a gente podia estar mais 50 anos atrasado ainda Exato, do que, exato. do que nós estamos, entendeu? Então, assim, que legal. E o quanto que é importante a gente conversar, discutir e ouvir opiniões e até mesmo, às vezes, prestar atenção no que o... Não é nem meu concorrente, né? Porque ele não é... Mas o que o outro, né, que tá fazendo tá me incomodando, mas o que ele tá fazendo certo que eu não tô fazendo certo ainda. Eles são competidores, né, assim, então é uma corrida, né, assim, então tá todo mundo na mesma corrida, todo mundo tentando chegar né, na reta final, né, o troféu é o cliente, entendeu? Assim, então É, quem manda nisso tudo é o cliente, então a gente pode ficar se degladiando, falando um do outro, entendeu? Mas o cliente está lá sentado esperando para ver, falar, ó, beleza, assim, né, a escolha é minha, né, a escolha não é sua no final. Tá? É óbvio que ele vai sofrer as influências daquilo que é divulgado, daquilo que é feito, tá? Mas ele é o soberano, ele tem a escolha, ele tem o direito de ter as opções que ele achar mais oportunas. Né? O que eu imagino, assim, o que eu vejo é a onda, né, ela existiu, né, ela veio numa força muito grande, né, o setor de laticínios não estava muito bem preparado para entender esse movimento, né. A falta de uma regulamentação clara, pelo menos a nível Brasil, né, também facilitou muito essas abordagens de vou comparar com leite, vou falar mal do leite, vou bater, né, que é um jogo que não é muito honesto, mas foi feito, né. Mas não é porque fazem isso com leite, a gente tem que revidar, né, na mesma moeda. Eu acho que a gente tem que só, na verdade, mostrar aquilo que é feito. Às vezes o leite tem essa característica, dá tempo ao tempo, né, para você ver como é que as coisas vão acontecer. Agora, dar tempo ao tempo não é ficar parado. Né? Falar, não, vou ficar sentado em berço esplêndido, porque eu sei que o líquido branco é o ouro, que é fantástico, maravilhoso, nós estamos tudo bem. Não, o contrário, né? Então, assim, dá tempo ao tempo, né? Para você, na verdade, entender as suas falhas, aquilo que você precisa melhorar, e aí se preparar melhor, né? Então, assim, eu acho que com a regulamentação que a gente espera que vai acontecer para os plant-based esse ano, provavelmente esse ano, isso já vai dar uma ajuda muito boa, substancial. Acho que isso é uma coisa que o setor está cobrando, inclusive, né? O próprio setor de laticínios está cobrando para que isso exista. As indústrias de vegetais também que cobram para que isso aconteça, porque elas também começam a ter bloqueios, dificuldades para avançar algumas coisas. Né? Então, a regulamentação sempre é um aspecto saudável. Porém, tem que tomar muito cuidado, porque excesso de regulamentação também impedem inúmeras inovações, impede muita coisa. sim, Né? sim, sim. O jogo tem que ser mais ou menos acordado, mas tem que deixar as coisas, os jogadores terem uma certa liberdade. Mas a liberdade tem que ser até onde você não interfere, né, na liberdade do outro. Então, né, até aí todo mundo vai para o seu caminho, tudo bem. Né? E sem sombra nenhuma, assim, os lácteos ainda estão muito à frente dos produtos plant-based. Seja na democratização do acesso ao produto em relação ao custo, seja no valor nutricional, né, que eles apresentam, seja no perfil sensorial, que a gente sabe que eles têm uma facilidade muito maior de atender os consumidores, ou seja na técnica funcionalidade, na preparação de pratos, seja o que for. Né? Então, são coisas palpáveis, são coisas que você consegue mostrar de uma forma muito simples. Outros aspectos, a gente vai precisar de mais tempo mesmo. A gente vai precisar ter mais tempo para poder mostrar, ou até mudar alguns procedimentos que a gente tem na nossa cadeia. Né? Então, a questão da sustentabilidade, outras questões que a gente já estava conversando aqui. Mas eu acho que são ondas, são fases. Né? Então, espero que talvez aqui em 2025, quando eu estou falando isso para você, talvez a gente fizesse essa conversa, talvez daqui a 2 anos, falasse, ó, e como é que aconteceu de lá para cá, com a regulamentação e tal, como é que ficou? Né? Então, assim, eu espero que a gente fale, não, o mercado está se autorregulando, né? As pessoas estão tendo acesso, e os dois continuam competindo, né, de forma saudável, sem nenhum problema, porque eles não são alternativos, não são produtos que podem ser substituídos um pelo outro. Na verdade, eles estão à disposição e o consumidor vai ter o direito de comprar aquilo que ele realmente escolhe. Seja por questão de saúde, que é o primeiro quesito que a gente comentou, seja por questão de opção dele em relação ao meio ambiente, ou por ele considera maus tratos animais, que aí é um direito ou imaginar essas coisas que, já que está distante da fazenda, né, que, como você falou, cada vez o consumo está mais distante da fazenda, então, né, isso é inevitável, não tem como a gente pegar uma fazenda e colocar dentro de metrópoles, né, assim, para mostrar que não é assim que acontece, né, mas pode ser, seja por questões de saúde, tá? Então, acho que aí, né, vai fazer parte do jogo, tá? Mas, definitivamente, a democratização do custo ainda é aonde a gente tem, né, nos lácteos, sem sombra de dúvida, o maior diferencial. Né? Não tem
uma casa que não possa conseguir ter acesso a um litro de leite dentro de uma condição razoável, e esse litro de leite realmente pode fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Então, isso, para mim, é o ponto-chave, é o coração do leite, que sempre foi desde a sua essência, desde a sua origem, É né, e vai verdade. continuar indo até o final, né? Então, quantas pessoas não foram alimentadas com leite, quantas pessoas não tiveram leite como a sua fonte principal de alimentação, pela falta de outras opções, né? O próprio ações de governo, né, sempre financiando e favorecendo um pouco esse acesso, porque realmente, quando compara custo e valor nutricional que você entrega, os benefícios nutricionais, não tem outro produto, na minha opinião, que é tão, né, acessível como isso. Então, só por isso, para mim, já é um grande diferencial para esse produto, independente de qualquer outra coisa que venha a ser falada. Não, eu também, eu sou suspeita de falar, porque, né, eu sou muito apaixonada. Eu falo que a gente falou isso, inclusive, que nós gravamos o podcast do doce de leite, falamos, gente, leite é um negócio muito... para quem acredita em Deus, eu penso, acho que Deus, ele realmente pegou e falou, deixa eu fazer um produto aqui diferenciado, né? Porque você faz doce de leite, né? E você faz um queijo, você come leite, doce de leite com queijo, né? Então, assim, com sabores completamente diferentes. Então, assim, isso para mim é muito espetacular, sabe? Eu acho que é uma mágica que acontece, né? Leite só existe quando existe a geração de uma vida, né? Então, ele nasce de uma forma positiva, tá? Então, acho que É assim, eu, né, verdade. tenho essa visão. Aham. Em outras cadeias, você, na verdade, você passa do produto quando tem a morte, né? Então, assim, frigorífico é um ambiente muito pesado, de forma geral, porque o produto vem de uma morte, né? Mas o leite só existe a partir do momento que tem vida, né? É E geração de verdade. vida é algo muito próprio, muito mágico, assim, porque é uma construção muito delicada, né? E aí ele nasce ali, né? Então, de alguma forma, ele nasce com esse propósito, né, de gerar vidas. Se você entende isso, você percebe isso, como ele pode influenciar aquela vida que nasceu, mas também outras vidas, né, de uma forma mais contínua, aí você começa a entender que, né, quem vive o leite, ou quem vive a filosofia do leite, né, ou percebe o leite de outra forma, muitas vezes tem essa paixão, né, que a gente fala que a gente tem, mas não é porque, assim, à toa, né? É porque realmente é uma coisa que a gente sente. Então, acho que o leite tem essa característica. Pelo menos é a minha visão, né, como consumidor ou como pesquisador. Eu acho que, apesar de não ser científico, né, essa visão meio que romântica, mas ela é realmente uma visão muito própria, assim, que eu gosto de ter do leite, né? Eu também sou bem romântica quando se trata do leite, sabe? Eu falo que para quem me escuta sabe exatamente, né? Que eu deixo claro muito rapidamente o meu pensamento. Eu não vou fingir que o quão duro é para você obter o leite, né? Só quem está lá na fazenda dia após dia, 365 dias Exato. por ano, sabe o quanto é duro. Então, assim, mas ali é obviamente uma atividade, né, laboral, né, que é específica, mas a partir do momento que você Sim. tem esse produto, né, que quando você vê aquele tanque de leite cheio, você imagina para quantas pessoas, quantas crianças, quantos idosos vão consumir aquele produto, né? Aí você fala assim, é um trabalho que tem que ser feito. Alguém tem que fazer esse trabalho, né? Em prol da comunidade, em prol da sociedade, esse trabalho tem que ser feito. E aquele tanque cheio ali, muitas vezes vai alimentar quantas e quantas pessoas, porque é isso, um alimento, né? E Exato. o quanto isso é realmente impactante para a comunidade. Então, realmente é um produto único, não tem como comparar ele. Legal demais, Rodrigo. Fiquei empolgadíssima aqui com o nosso papo. Muito obrigada mais uma vez, né? Muito obrigada mais uma vez por toda a sua. Eu falo que essa disposição de parar um tempo, de vir aqui, de contribuir com o nosso canal, de contribuir com o setor, isso é impagável, sabe? Eu acho que eu tenho que. Eu e todas as pessoas né, que nos seguem, que nos escutam, nós somos privilegiados, né? De ter a oportunidade de ter uma aula com você, né? A pessoa ainda pode te escutar de várias formas, né? Indo para o trabalho, na academia, assistir ali no momento de descontração. Então, assim, que bom, né? Que bom que a gente tem a oportunidade de receber você aqui, tem a oportunidade de te escutar, né? Às vezes eu nunca iria numa aula sua lá na universidade, mas a gente está aqui, pode ter uma aula aqui com o Rodrigo. Muito obrigada, né? Por toda a sua dedicação ao nosso setor,
por ficar tanto tempo, né, acreditando no nosso setor. Você falou que tem 23 anos que você é só produtor, professor, né? E você tem professor, pois é, e tem todos os anos ainda aí de indústria, né, de profissional no setor. Então, assim, muito obrigada, né, por acreditar, por estar aqui insistindo, por incentivar mais pessoas a ficarem aqui no nosso setor, trabalhando com a gente. Não, de novo, eu que agradeço, assim, eu acho que o que é certo, né? Então, acho que é fácil trabalhar com leite porque ele é um produto adequado, um produto certo. Então, não é difícil. É prazeroso quando você trabalha com algo que está certo, né? Que você acredita. Então, eu acho que só reflete isso, assim, né? Você falar daquilo que você realmente acredita e tem como provar que aquilo está certo é muito bom, né? Então, eu que agradeço sempre a oportunidade. E, como eu te falei, convidando para estar sempre aqui, né? Com outros tópicos, outros assuntos. Então, doce de leite foi agora bebidas vegetais, mas... né, temos vários outros aí que a gente pode conversar e trazer para a mesa aqui, vai ser um prazer. Tá? Claro, com certeza. Rodrigo, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, onde que o pessoal acha vocês? Como é que são as redes sociais? Então, o Grupo Nova Leite, ele é, como eu falei, né, um grupo multicêntrico. A gente tem o site do Nova Leite, que é www.inovaleite.com. Tá? Esse grupo é formado por vários subgrupos, né, que a gente tem. O Nova Leite também tem o Instagram, né, que é o @inovaleite. Então, qualquer uma dessas redes aí, tanto o site quanto o Instagram, a gente está lá. Né, o LinkedIn também, a gente costuma colocar bastante coisa lá no LinkedIn, quando a gente divulga, pelo menos os nossos artigos, toda a pesquisa que a gente faz, tudo isso, a gente sempre está colocando lá de alguma forma. Então, tem o meu LinkedIn pessoal, né, então... E eu sempre, quando é possível, a gente compartilha o próprio documento, né? Porque alguns artigos são publicados em revistas que têm que ser pagas, então o próprio autor não tem direito. Mas aquilo que é livre a gente já coloca, disponibiliza para todo mundo. Então, de alguma forma, sempre alguém encontra com a gente. Então, vai ser um prazer, né? Só seguir lá o Nova Leite que a gente tenta ajudar de alguma forma. Obrigada, Rodrigo. Um abraço carinhoso do Papo de Laticínios. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, E, pessoal... para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Ou você pode seguir também lá pelo Spotify. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Nós estamos no TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Né? Lá nós compartilhamos os nossos cortes, nós interagimos com vocês e, inclusive, nós recebemos indicação, né, de convidados e de assunto aqui para o nosso podcast. Um beijo para vocês e até a próxima semana.